Olá, aqui nesse vídeo eu vou responder perguntas, sobre o atendimento nutricional infantil que encanta, que motiva, que gera adesão ao tratamento. Eu abri um pouquinho mais cedo uma caixinha de perguntas, principalmente ali pra gente tirar dúvidas sobre a aula 3, ali do workshop, mas também vou responder as dúvidas de quem estiver ao vivo, que tenha relação com carreira, com Florescendo, nutrição materno-infantil, com atendimento de crianças, com posicionamento, tá certo? A nossa semana, eu posso dizer assim, foi muito intensa. Quem tá aí acompanhando o workshop, eu vi que a Elisa entrou, eu sei que a Elisa tá, Jaque, a Tamires, Roberta, Mariana, vocês estão assistindo todas as aulas? Desde as aulas gravadas a gente tá tendo, o workshop que tá acontecendo no site, lá as aulas são gravadas, vocês podem assistir até amanhã, que é dia 24, domingo, até as 23h59, mas a gente também tá tendo uma série de conteúdos paralelos, tá tendo live meio-dia com uma aluna que floresceu para nutrição materno-infantil. Ela vem e conta pra gente o que é que ela fez, para percorrer um caminho ali até chegar a atender crianças e atender muito bem crianças e passar a ser melhor remunerada por isso e passar a ser reconhecida em sua cidade. Depois das 18 horas, a gente ou tem um aulão, ou a gente tem aqui, como hoje, uma live de perguntas e respostas. E a ideia é que vocês possam sair aqui desse workshop, desde a sua fase de aquecimento até durante essa semana, que vocês possam sair se sentindo mais seguras também para atender criança, porque eu sei que muitas vezes a gente não se sente assim, A gente acha que a gente não é capaz, que não é possível, que isso só acontece para outra nutricionista. E quando na verdade não, gente, vocês todas são capazes, Eu parto do pressuposto que a partir do momento que a faculdade, ela te falou, olha, você pode se formar, você tá pronta agora, Ela é a instituição que tem a melhor condição de dizer se você está pronto ou não para ir para o mercado de trabalho em questão do conhecimento base que você tem, Mas esse é o ponto, é um conhecimento base. A gente não tem, às vezes, a habilidade de realizar um atendimento. Você foi lá, você teve as matérias, você estudou sobre elas, Você descobriu por onde você fazia suas buscas, mas às vezes eu entendo que falta prática, que falta saber como lidar com crianças. Principalmente, falta saber como ter mais adesão, Como se posicionar. Então, isso tudo junto a um mix de sentimento que, poxa vida, como é que eu vou fazer? Como é que é possível? E aí, a ideia aqui durante esses dias, mostrando dezenas e dezenas de nutricionistas para vocês, A Arce, aliás, que tá aí, querida, uma das nossas alunas, veio, na live, boa noite para você também, e contou um pouco disso. Então, eu acredito que pro nutricionista, acaba que conhecimento técnico é uma coisa que a gente sempre vai ter que buscar, sempre vai ter que se aprofundar, sempre vai ter que estar participando de um congresso novo, vai ter que estar buscando referências do que é que está saindo de novo na ciência, quais são quais são as indicações que está tendo agora para alimentação infantil, para o cuidado com a criança. Esse estudo é um estudo que não vai parar nunca, Mas ao mesmo tempo, não dá pra gente olhar só para isso e saber tudo e mais um pouco do conhecimento em si, da nutrição, e não ter manejo com a criança, e não ter manejo com os pais da criança, não saber como chegar lá na hora do atendimento efetivamente e fazer que eles vão embora conseguindo colocar em prática, vira aquele negócio que é só fala, e a pessoa não dá conta de pôr. Então, a minha ideia aqui durante essa semana, e a minha ideia com esse Instagram, inclusive, da Atitude de Nutrição, pelo menos até esse momento, é que eu possa trazer para vocês esse olhar, que é o olhar que a gente não encontra na faculdade, na graduação, A gente não encontra na pós, a gente não encontra no mestrado, no doutorado, que é um olhar muito focado ali na prática do atendimento. Muito focado em como conduzir a conversa do atendimento, em que momento eu coloco que palavra, em que momento eu lanço mão de que ferramenta, em que momento que eu, enquanto profissional, faço a condução, em que momento eu escuto, em que momento eu falo, Porque existem esses momentos.
E ali, durante as aulas do workshop, eu quis mostrar isso para vocês. É claro que é uma perspectiva de 1% do que eu ensino dentro da formação, né? A gente teve 3 aulas, tiveram uns alunos complementares também, quem pôde participar ao vivo aí conseguiu acompanhar. Mas foram aulas que elas te dão essa base inicial, para você entender que existe outro caminho também, né? Que não é simplesmente estudar sobre nutrição. Não é só sobre isso. É também sobre isso? Sim, é também sobre isso, né? Eu sempre falo para as meninas, olha, vocês têm que estar sempre correndo atrás de conhecimento. E aí cada uma vai decidir qual é o caminho que vai seguir para adquirir esse conhecimento, né? Tem gente que vai mais para os livros, tem gente que vai mais para artigo científico, tem gente que vai mais para trocas em grupos, tem gente que vai mais para cursos livres, tem gente que prefere fazer uma pós, tem gente que vai fazer uma pesquisa em mestrado. Mas isso é a teoria que você tem que consumir, que você tem que conhecer. Mas outra coisa é você saber dar conta de botar essa teoria em prática com o teu paciente. Não só de saber explicar, de ser uma melhor comunicadora. Não é só sobre isso, mas é sobre ser uma melhor profissional no sentido de que a cada família que entra, você dá conta de entender quais são as dificuldades, quais são as buscas por soluções para eles, e você tem forma, tem estratégia, tem metodologia, tem técnica, né? Tem ferramenta para fazer isso. Então, a ferramenta Missão Marujo, que é uma das ferramentas que eu mostrei durante o workshop, inclusive dei de presente para vocês, né? Que é uma das ferramentas que eu criei e que estão dentro da formação em coaching nutricional infantil. Ela é uma ferramenta com essa visão. Quais são os objetivos, quais são as dificuldades que existem, quais são as soluções. E aí, o que eu ganho a partir da hora que eu consigo transpor essas barreiras, né? Onde é que eu chego? E quais são as ações que eu tenho que ter? Então, o tipo de atendimento que eu acredito, ele está muito envolvido com essa conversa sempre, né? No sentido de, ok, vamos ver o que é que você sabe sobre nutrição, o que vocês não sabem, o que vocês não têm de informação, eu vou complementar aqui, vou colocar isso de maneira simples e prática para vocês, né? E a gente vai sair desse atendimento, aliás, vocês vão sair desse atendimento com ações. Porque eu sei que é isso que vai fazer a diferença. Se você pega e faz, você tem a diferença. Se você pega o treino do personal training e coloca em prática, você consegue ali ir pouco a pouco melhorando a sua saúde física. Se você pega a receita do oftalmologista, manda fazer o óculos e usa o óculos, você começa ali a enxergar melhor, né? Se você pega a orientação do nutricionista e coloca em prática o que ele diz, a alimentação melhora. Então, ontem eu falei disso no aulão secreto de ontem, que foi fantástico, aliás, né, gente? Quem tava no aulão secreto de ontem? Coloca aí. Quem tava? Quem tava e quem perdeu? Coloca, eu tava, eu perdi. Deixa eu saber quem é que estava. E aí eu falei isso no aulão secreto de ontem, que a gente não pode aceitar ser menos do que um profissional excepcional. Eu não aceito menos pra minha carreira. Eu não aceito menos que isso, né? Ser menos que excepcional. E para ser excepcional, eu vou sempre melhorar o meu conteúdo técnico, a minha qualidade, em questão de informação, né? De raciocínio clínico, de diagnóstico, de orientação, de prescrição. Mas eu também vou sempre melhorar a minha abordagem humana em atendimento, a minha abordagem de entender mais como colocar aquela família mais motivada, mais envolvida com o tratamento, de entender as dificuldades que são ditas ali, tá bom? E a partir disso, ajudá-los na proposição de solução para que eles vão embora do meu atendimento com ações e aí realmente mudem, realmente consigam essa mudança, certo? A Arce falando, eu tava lá, sempre lá. A Arce eu gosto da Arce, gente. Vocês viram a live com ela? Foi super legal, né? E a Arce, olha só, eu falo disso, mas às vezes eu preciso ficar repetindo, porque nem sempre todo mundo se liga, né? A Arce é nossa aluna na formação em coaching nutricional infantil. As aulas que eu dei ontem são aulas
que são de um conteúdo da formação, mas eu coloquei elas de maneira diferente, né? Foi uma aula que eu dei ao vivo, não foi uma gravação que eu peguei da formação e coloquei lá. Eu estruturei o conteúdo ali e fiz ele ao vivo. E é óbvio, eu tenho certeza que na hora que eu fui ali dando a aula, ela, ainda que conheça as técnicas, as ferramentas, ainda que conheça as competências, ela provavelmente aproveitou muito dessa aula. Depois até coloca aí pra mim, Ars. Aproveitou ou não aproveitou? Porque quando a gente escuta novamente, às vezes, o mesmo assunto, né? Escuta pela segunda vez, a gente tem mais capacidade de absorção daquele assunto. Não adianta, vocês não pode acreditar. Quando você escutar uma aula, você não vai absorver 100% do que está naquela aula. E a mesma coisa, às vezes, para a família. Às vezes, a família não absorve 100% do que a gente fala em atendimento. Por isso que é tão importante, no final de um atendimento, né? Focar ali na geração de 3 ações. Porque aí você pega o foco do todo. Muitas vezes a gente conversou bem mais coisas que originariam 5, 7, 10 ações. Mas a gente pega tudo isso e coloca o foco em 3. E se acontecerem mais entre um atendimento e outro, maravilha. Mas eu sei que a capacidade de retenção do ser humano não é de 100%. Isso é normal, né? Então, quando a gente fala de aprendizagem, o aluno não vai embora daquela aula aprendendo tudo. Porque se fosse, pensa na escola. Se a gente fosse lá na escola, tivesse uma aula com o professor e a gente aprendesse tudo, a gente não ia precisar levar tarefa para casa, a gente não ia precisar estudar, né, o livro de novo, a gente não ia precisar fazer anotação no caderno para consultar depois. Então é a mesma coisa aqui, tanto pensando no atendimento, né? Quando eu falo do porquê das 3 ações finais, do porquê desse arremate, mas puxando o gancho com o fato da Arce ser nossa aluna e tá lá, o que significa? Quando você vê uma segunda vez, você aprende mais. Nossa, olha, daquela vez eu vi isso, agora ela tá usando um exemplo diferente, que legal, né? Então, quem não assistiu o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil 2 vezes, eu recomendaria, assista 2 vezes. Tira um tempo e revisa. Pode ser que você pesque coisas novas, que a segunda vez que você assiste você tá mais pronta, sabe? Não vai com aquele olhar de assim, eu já sei. Mas vai com um olhar curioso de, poxa vida, o que mais que eu posso aproveitar daqui? Entendeu? Só uma dica aí pra vocês. Eu já vou começar a entrar nas perguntas, deixa eu só ver que vocês escreveram aqui. A Renata falou assim que ela tava no aulão de ontem, mas ela não recebeu a ferramenta ainda. No final da aula de ontem, né, eu até avisei, falei, pessoal, quem ficar aqui comigo até o final, eu vou falar como pode ter acesso a essa ferramenta. Se você seguiu o passo a passo que eu falei na aula, né, é pra você ter recebido. Eu já mandei pra todo mundo que tinha seguido o passo a passo e que chegou até mim nisso. Agora, se você seguiu o passo a passo, você me chama lá no direct, me mostra isso, tá bom? Porque pode ser que por algum motivo passou desapercebido, que eu tenha pulado. Mas pode ser também que seu perfil fosse fechado e eu não tenha conseguido ver por isso, tá? Mas você pode me mandar uma mensagem logo depois aqui, mostrando o que você fez e eu te envio sem problema nenhum. A H Magalhães falou que está pensando em mudar de nicho para atendimento infantil e além das ferramentas, o que mais eu preciso? Nossa, vamos lá, O que você precisa para mudar de nicho, para ir para o atendimento materno-infantil? Primeira coisa que eu te diria aqui de saída, depois dessa live, quando acabar essa live, tira um tempinho, tira mais uma horinha, eu acho que foi uns 40 minutos, sabe? E veja a live que eu tive hoje ao meio-dia com uma aluna. Você estava nessa live? Nessa live veio a Camila Rashmit. Camila é uma nutri, gente boa demais, lá da Bahia, né? É até parceira lá de região da Arce. E a Camila... Peraí, deixa eu só um minutinho, porque a moto... Nossa, vocês ouviram o barulho? Que horror, né? Vamos lá. E a Camila, ela mudou da nutrição clínica esportiva. Ela já estava trabalhando há 1 ano e meio, mais ou menos, com nutrição clínica esportiva. Já estava bem posicionada. A Camila já estava recebendo bem, já estava com a agenda preenchida. Estava feliz no que fazia. Ela gostava de atender nutrição esportiva. Mas ela contou, né, que sempre voltava ali aquela lembrança de que ela gostava muito de trabalhar com crianças. E assim foi. Até que a Camila falou que encontrou um das nossas semanas gratuitas, quando era a semana NutriKids ainda. E ela fez a semana NutriKids, aplicou algumas coisas ali com algumas crianças que ela teve oportunidade de ter contato. E ela falou, poxa vida, nossa, é isso daqui que eu quero fazer pra minha vida, né? Vou começar a fazer o curso pra entender. E aí a Ká, ela fez a nossa formação em coaching nutricional infantil e foi a partir dessa formação que ela conseguiu ali já começar a fazer os seus atendimentos, né? Então, essa transição dela foi a partir da formação. E o que foi necessário para essa transição?
Primeiro, ela precisou entender sobre a comunicação, ela passou a estudar, ela falou, eu estudei tudo que tinha de gratuito da parte técnica da nutrição. Inclusive eu mandei para vocês, né, nos nossos grupos VIPs aí do WhatsApp, mandei no canal do Telegram, eu mandei 2 materiais da Sociedade Brasileira de Pediatrias, 2 do Ministério da Saúde e mandei 2 da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo sobre orientações para alimentação infantil. E eu acho que ali você já tem uma bela de uma base para começar, né? E depois disso você vai continuar constantemente buscando conhecimento técnico sobre nutrição. Então, desde às vezes assistir uma live, né, até você fazer um curso gratuito, igual você está fazendo agora, até você investir num curso livre pago, então um curso online pago, você ir num curso presencial, você separar um dia da sua semana para estudos, ler um livro sobre o assunto. Enfim, a parte técnica você vai desenvolvendo sempre. Mas, fora isso, você vai precisar se posicionar, né? Você vai ter que falar, agora eu atendo crianças, vai ter que falar mais disso, vai ter que fazer a sua divulgação, o seu posicionamento. As pessoas precisam saber o que você vai fazer, né? Porque não é decidir atender crianças e os pacientes chegam, não é assim, as pessoas precisam saber, precisam descobrir isso. E isso faz parte da sua divulgação, da captação de pacientes, né? Inclusive, a gente tem, dentro da formação em coaching nutricional infantil, tem uma parte da formação que é voltada para isso. Na verdade, ela nem é uma parte da formação, né? Ela é um bônus da formação. Porque a formação, ela tem ali as suas 45 horas, e aí, fora isso, a gente tem alguns bônus justamente que ajudam o profissional nesse posicionamento. Então, desde como você faz sua comunicação, como que você pega suas redes sociais e usa ela para poder fazer sua divulgação, desde palestra que eu falo de como que você faz uma palestra para oferecer os seus serviços, né, e por aí vai. Então, você vai precisar cuidar da sua divulgação, né? E aí, fora isso, você vai precisar, para o seu atendimento em si, saber como atingir as pessoas, saber como envolver a família, envolver os pais. Porque se você for lá e fazer um atendimento que é puramente informativo, orientativo, prescritivo, esses pais provavelmente não vão conseguir aderir, a família não adere, aí eles não voltam, aí você vive tendo sempre que procurar novos pacientes, né? E sempre que esses novos pacientes chegam, seu atendimento ele não contempla toda aquela forma de atender que eu ensinei para vocês no workshop, que envolve ter sim a parte informativa, mas ter a adesão, né, ter a geração de ação ali, e aí esses pacientes, eles só vêm uma vez e não voltam mais, e você não consegue fazer seu fluxo de caixa, você acaba não ganhando nome na sua cidade, outros profissionais não indicam porque as referências não são boas, né? Então, eu acredito que esses 3 primeiros pilares a se focar são muito importantes. A sua divulgação, o seu conhecimento, né, técnico, e também como é que você vai fazer para aderir. E aí eu vi que você escreveu aqui, né, o que eu preciso além de ferramentas para atender criança. Eu sei que lá a gente acaba falando bastante das ferramentas aqui e tudo mais, e lá na aula 3 vocês têm as ferramentas, mas olha só, a gente demorou 2 aulas para chegar na aula da ferramenta, né? Por quê? Porque não necessariamente um atendimento você vai usar ferramenta, inclusive, quando você usa a metodologia que eu criei. Na metodologia que eu criei de coaching nutricional infantil, pode ser que tenha um atendimento que você vai usar a competência que você está desenvolvendo enquanto profissional. A gente tem uma parte ali do curso para falar desse desenvolvimento profissional, que você use isso e use mais as perguntas poderosas, né? Porque é a geração dessa comunicação diferente, com foco em levantar a dificuldade, busca por solução, que geram ações, que quer dizer coaching nutricional infantil, né? É isso que faz eu conseguir adesão. E é lógico que, paralelamente a isso, tem envolvimento da criança, tem o lúdico, tem a forma como eu converso com a criança, tem motivação, né? Mas não é só ferramenta. Por isso que eu não faço a venda de ferramenta separada. Porque coaching nutricional infantil não é só sobre ferramenta. Ferramenta é aquilo que vai ficar palpável na hora de você sentar e fazer a atividade, né? De você conduzir a conversa ali com eles, respondendo. Vocês viram quem estava no aulão secreto, viu a ferramenta da roda da educação alimentar de pais para filhos. Mas, por exemplo, aquela ferramenta, ela não é tão rica quanto
quando você consegue pôr as perguntas certas. Então eu falei, ontem eu mostrei pra vocês algumas das perguntas que a gente usa, né? Algumas das perguntas que tá lá bonitinho no PDF para as minhas alunas. Eu li algumas e ainda falei, gente, pega papel e caneta pra anotar, hein? Porque o que eu tô dando aqui tá dentro do curso e realmente tá lá o PDF, né? Eu peguei algumas dessas perguntas e passei isso pra vocês. Agora, olha a diferença de você falar, por exemplo, de 0 a 10, né? Como que tá a questão do exemplo alimentar que você dá pro seu filho? Aí a pessoa vai lá e fala, tá 8. Aí, olha a diferença, me conta um pouco mais sobre como que são as refeições na sua casa. Você faz refeições junto com seu filho? É separado? Como que é essa divisão? Conta um pouquinho mais pra mim. Aí ela conta, aí você vai e coloca na sequência, né? De 0 a 10, como é que é a questão do exemplo alimentar na sua casa? Então, a partir disso que você tá me contando. E aí, às vezes, ela te contou que eles não têm refeições junto. Aí, óbvio, vai ser tipo 2, 0, entende? Então, não é só a ferramenta. Tem muito das técnicas de pergunta, das formas de se perguntar, tá? A Arce falando que eu amo te ouvir, Carol, sempre aprendo mais. Já disse que eu assisto as aulas sempre antes de atender. E é isso mesmo, né? Lá na formação, principalmente as aulas de ferramentas, eu busco fazer essas aulas de maneira bem assertiva justamente por isso. Porque, eu preciso usar, por exemplo, o checklist dos hábitos nesse atendimento. Então, eu queria dar uma revisada aqui na aula, qual a pergunta que a Carol fala, como é que ela, né, conduz e tudo mais. Você entra, a aula geralmente tem entre 10, 15 minutos, 20 minutos, né? Tudo depende da complexidade da ferramenta. Mas aí você entra lá e você consegue ver antes do seu atendimento e já tá com ela impressa ou tá com ela ali para mostrar pelo computador, você vai fazer atendimento online. E isso eu acho que também dá mais segurança para o profissional, né? Eu busco, de verdade, facilitar, assim, o processo aqui para as alunas, assim como que vocês viram, eu também facilitando durante toda essa semana para vocês, porque eu não quero ser a pessoa que fala para vocês assim, olha, não fiquem dizendo só teoria dentro do atendimento de vocês, e aí eu venho aqui e fico enchendo linguiça 1 hora de live só com teoria, né? Falando de referência, de livro, isso e aquilo. Não, essa não sou eu. Vocês vão me ver sempre trazendo conteúdos mais pra prática mesmo, tá? Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui nos comentários, que meus comentários pararam de rolar sozinhos. No atendimento, você recomenda atender qual faixa etária? De que idade até que idade? Não tem uma recomendação assim, sinceramente, viu? Do tipo, a melhor idade é essa, a melhor idade é aquela. Eu tenho alunas que atendem dentro do nicho materno-infantil, desde gestantes até adolescentes, né? Eu tenho outras que estão já bem nichadas, que atendem crianças desde o nascimento até 2 anos, né? Eu tenho outras que têm um foco maior ali em atendimentos de crianças com doenças bem específicas, tipo a Lia, até porque ela tem bastante recomendação do hospital que ela trabalhava, ela falou, né? Ela tem casos mais desafiadores, né? Então, casos de fibrose cística, casos de realmente que vem ali do hospital, né? Que foi alguém que teve uma internação e foi recomendado para ela depois para fazer esse controle. Mas ela também atende seletividade. Então, assim, o atendimento, a idade para ser escolhida, eu acredito que o primeiro movimento é pelo menos focar no materno-infantil. Então, no nicho materno-infantil. Que no nicho materno-infantil você já vai ter coisa demais para estudar. Aí, se você ainda for estudar sobre adultos, sobre esporte, sobre idoso, minha filha, você vai passar mais tempo tendo que estudar do que atendendo, né? Então, eu vejo assim, tá? Minha opinião. Nicho materno-infantil para começar. E aí, você pode olhar para nicho materno-infantil e falar, poxa, tem alguns casos aqui que eu não atenderia, que eu não gosto. Sei lá, não gosto de gestante, não quero atender gestante. Então, você tira. Se você não gosta, você tira. Agora, se você, né, se vê atendendo tudo, experimenta esse atendimento dessas pessoas, para você poder, pouco a pouco, ir decidindo o que é que faz mais sentido para você. Qual é o tipo de atendimento que você mais gosta?
A Cá, inclusive, que eu te falei, depois de verdade, essa live de hoje das 12 horas vai ser muito boa pra você, né? Que foi a mesma pessoa que fez a pergunta lá da transição. A Cá falou, na hora que ela foi transicionar, o que ela fez? Ela começou a fazer a formação em coaching nutricional infantil, aí ela começou a falar um pouquinho sobre o atendimento de crianças. Mas ainda era um pouquinho, assim, né? Não era o que chamava mais a atenção na comunicação dela. Então, acabava que chegava mais gente da esportiva mesmo. Aí começou a chegar uma outra criança e veio logo, veio março, veio ali quando estourou a pandemia. E o que ela resolveu fazer? Ela falou, poxa vida, tudo mudou agora, aconteceu, né, essa mudança de tipo, o pessoal teve que desmarcar as consultas, estava sem saber ainda o que ia fazer. Falou, quer saber? Eu vou a partir de agora falar que eu, né, vou me posicionar, que eu vou a partir de então atender crianças. Foi disso que ela começou a falar. Ela começou a falar de atendimento infantil na divulgação dela. Agora, se chegava um paciente da esportiva, porque vinha de indicação, ou de um paciente de esportiva que ela estava atendendo, ou de alguma outra pessoa que indicou, ela atendia, porque ela tinha essa condição de atender, né? E aí ela ficou fazendo os 2 atendimentos. E o materno-infantil foi aumentando, até que ela falou que parou de aceitar novos pacientes da esportiva, aí ficou só com o que elas tinham, mais os de materno-infantil. E até que o materno-infantil aumentou mais ainda, que ela chegou para esses pacientes da esportiva e falou, olha, gente, eu agora, né, eu tô afastada dos estudos nessa área, como vocês viram, eu tô colocando meu foco em nutrição materno-infantil, e eu tenho colegas que vão ser melhor recomendados para vocês. Posso indicar, né, para vocês continuarem o tratamento com essas colegas? E ela fez essa indicação. E aí ela começou a atender tudo dentro do materno-infantil, desde gestante até adolescente. E depois de um tempo, naturalmente, ela começou, dentro desse nicho de materno-infantil, a atender mais crianças ali de introdução alimentar e crianças de idade escolar, né? Atende gestante também, às vezes chega um outro adolescente, mas naturalmente, pela divulgação dela, pela comunicação dela, como ela fala bastante sobre a introdução alimentar no Instagram dela, esses pacientes foram aumentando. E ela também gosta bastante desse tipo de paciente. E aí o que eu vejo é um movimento natural de que daqui a pouco, talvez, ela esteja mais nichada ainda, tanto na divulgação quanto na hora do atendimento, de dizer, olha, esse paciente eu atendo, esse paciente não, eu vou recomendar a outra colega, tá? Mas isso é um processo, ao meu ver, isso vai acontecendo, tá? Não é que precisa, que é obrigatório você decidir, assim, a ferro e fogo e começar num subnicho específico. Materno infantil já é um nicho, gente, tá bom? Já é um nicho. Olha lá. Os pais podem participar das consultas ou você acha melhor atender crianças sozinhos? Boa dúvida, boa dúvida. Os pais podem participar das consultas ou você acha melhor atender as crianças sozinhas? Eu acho melhor a gente não protocolar, a gente não bater o martelo e falar que atende ou só os pais, ou só as crianças, ou só os pais junto com as crianças, tá? Eu acredito que cada família tem uma dinâmica diferente de funcionamento na hora do atendimento. E eu acredito também que cada nutricionista tem uma dinâmica diferente na hora do atendimento. A Mariana Claudino, ela veio, se eu não me engano, no domingo passado, na nossa live do meio-dia. Ela é minha aluna também, inclusive é fundadora, né, do Põe no Rótulo. Acho que vocês conhecem aí o Põe no Rótulo. A Mari tem uma história maravilhosa até chegar na nutrição. Ela, inclusive, antes de ser nutricionista, era jornalista, né? E aí o filho dela nasceu e tudo mais, que é o Teteu, e fez ela se reencontrar ali com aquela vontade de fazer nutrição. Até porque ele tem algumas questões relacionadas à alergia alimentar. A Mari participa da Aliança para Alimentação Saudável e Adequada, né? Com o trabalho de políticas públicas. E ela falou uma coisa durante a live que é bem a minha pegada mesmo. Vocês vão ver, quem acabar se tornando minha aluna vai perceber. Eu não exijo que vocês façam nada igualzinho eu faço, não, tá? Eu não quero que vocês sejam cópias e robôs iguaizinhos a Carol, não. O meu trabalho é fazer vocês entenderem o porquê eu tô fazendo aquilo, fazer vocês, né, terem entenderem o que é que tá por trás do uso. Então, quando eu falo da ferramenta, por exemplo, eu explico por que a ferramenta foi criada desse jeito, né? Qual é a intenção dela. Eu só não pego a ferramenta e dou. Do mesmo jeito que na hora eu falo, poxa, o meu primeiro atendimento é um atendimento com a família toda. E por que eu decido ser com a família toda, né? E eu vou e explico, pra quê? Pra que você possa olhar e falar, faz sentido, vou testar com uma Carol, ou não, pra mim, eu vou testar de outra maneira, né?
eu posso te garantir, todas as formas dão certo quando a gente tem os dois lados sendo trabalhados, tá? O que não dá certo, ao meu ver? Por exemplo, só a criança no atendimento. Então, você vai fazer um acompanhamento com a criança, 10 encontros e só a criança. Não. O pai precisa participar, porque essa criança, na verdade, ela está em fase de aprendizado. Essa criança, ela não é responsável por fazer, né, os seus alimentos, fazer as compras da casa. Ela não tem nem discernimento ainda. Ali, capacidade mesmo, a gente tá falando cerebral, né? O cérebro da criança tá se desenvolvendo. E tem muitas coisas que ela vai precisar de um adulto para dizer, ó, agora é horário disso, agora é aquilo, né? E ela vai aprendendo nesse caminho, tá? Então, eu não vejo um atendimento que funciona sem a participação dos pais durante o acompanhamento. Do mesmo jeito que eu também acho bem desafiador a gente ter um acompanhamento ali, né, pensando na alimentação da criança, sem sequer ver a criança, só os pais indo. Então, os pais, só 10 encontros eu trabalhando com os pais. Muita coisa melhoraria? Tenho certeza que muita coisa melhoraria. Por quê? Os pais são aqui quem conduz, né? Eu falo que dentro, quando a gente fala, vai olhar os pais dentro da metodologia do coaching nutricional infantil, os pais, eles trabalham como agentes de mudança na própria casa, na alimentação da criança. Então, se a gente consegue fazer esses pais entenderem sobre alguns comportamentos, sobre a alimentação infantil, sobre como que funciona esse processo, sobre como eles estimulam o filho, sobre regras, sobre parentalidade, um tanto de outras coisas que a gente fala, né? Se eles entendem isso, com certeza vão ter várias mudanças. Porém, de outro lado, eu tenho uma criança que precisa ser vista. Vai que, por exemplo, os pais chegam questionando pra mim que a criança, ela não come, né? Não tá comendo. Então, é uma criança que não come, cada vez mais vem reduzindo a quantidade de alimentos, eu já não sei mais o que fazer. E aí, na conversa ali com os pais, a gente descobre uma série de comportamentos que a família tem tido com a criança e que pode estar reforçando isso, como, por exemplo, forçar, né, botar chinelo na mesa, trocar, às vezes, uma refeição por leite, quando a criança quer, e uma série de outras coisas. Claro que se eu trabalhar os comportamentos, pode ter melhora? Pode. Mas pode ser também, gente, que essa criança, na hora que eu a vejo ali na minha frente, que eu bato o olho, que eu comece a interagir com ela, eu levante várias bandeiras do tipo, opa, essa criança aqui é mais do que comportamento, essa relação de dificuldade que ela tá tendo com a alimentação. Eu tô vendo ali uma questão de integração sensorial. Olha só, essa criança, né, na hora que tem um tapetinho diferente ali na sala, na hora que passa por ele, arrepia. É uma criança que fala muito alto, né? Ou então é uma criança que tá me passando uma sensação de talvez ter alguma neuropatia ali. E aí, não é meu papel fazer diagnóstico, né? Não sou eu que vou, por exemplo, diagnosticar se a criança tem autismo. Não sou eu que diagnostico se a criança tem uma dificuldade de integração sensorial. Mas eu, como profissional, consigo ver aquilo, porque eu vi a criança, e falar, olha, pelo que eu estou vendo, eu te recomendaria buscar também, né, esse outro profissional aqui para verificar se há ou se não há algum problema com relação ao que eu tô vendo. Entende? Então, às vezes você recebe a criança, gente, a dentinha assim, sabe? Não sei se vocês já viram criança que tem esses caninos assim, e eles ficam meio que pra frente, aqui, tipo vampirinho, sabe? Assim, e isso às vezes pode fazer uma super dificuldade para essa criança conseguir mastigar, né? E aí essa criança não come bem por isso. Opa, já foi no odontopediatra com ela, né? Já olhou isso? Se isso pode estar tendo uma interferência, né? Então, se eu não vejo a criança, não tem como. Por isso que, na minha perspectiva, um acompanhamento vai se dar em momentos com a criança, em momentos com seus pais, em momentos com os dois juntos. E como esses momentos vão sendo escolhidos? Conforme a necessidade de mudança. Na hora que eu preciso fazer, né, um feedback para os pais, então eu vou usar as técnicas de feedback que eu ensino lá no coaching nutricional infantil. Eu não vou fazer esse feedback na frente da criança. Eu não vou necessariamente falar na frente da criança de onde os pais estão errando, para dar aquela sensação de, tá vendo? Tá vendo? Tia Nutri tá chamando essa atenção. Entende? Não vou fazer isso na frente, né? Do mesmo jeito que eu só estou precisando ali tocar um pouquinho mais com a mãe em questões da própria alimentação dela, de como que isso tá, né, tendo influência na alimentação da criança, eu vou fazer isso em particular com ela.
Tem crianças também que tem coisas que elas não contam quando as mães estão juntas, né? Que elas contam quando os pais estão separados. Então, às vezes, tem momentos que é legal de você estar só com a criança pra ela poder te contar isso, né? Então, eu vejo pra mim, como funciona pra mim, tá? Um primeiro atendimento com a família. Eu gosto de começar por aí. E assim, gente, eu tô falando isso agora quando é 23 de janeiro de 2021. Pode ser que no futuro eu experimente atender mais primeiras vezes os pais e daqui 2 anos eu fale pra vocês, não, agora eu gosto de começar pelos pais. Porque eu tô viva, né? E quando eu sempre falo disso, quando a gente tá viva, a gente tem que buscar quais são as melhores formas que correspondem àquele momento. E aí não só eu tô viva, mas as pessoas também, elas vão mudando, a geração vem mudando. Então, quando a geração muda, também vai mudando a minha forma de abordagem. Por isso que eu falo que é insanidade pensar pra mim em atender sem pensar em adesão, sem pensar em envolvimento. Porque a gente não tem mais uma criança que ela é pacífica, né? Como ela era não sei se é essa palavra não. Não é pacífico, é uma criança que ela não é ativa, né? A gente não tem mais isso do paciente. As crianças, elas nascem sabendo de tudo e mais um pouco, querendo comunicar tudo e mais um pouco. Daí vem também a minha necessidade de me adaptar a essa nova geração, a essa nova era, onde a gente tem envolvimento, onde eles são mais questionadores, né? Quando que as nossas mães iam questionar as mães delas? Então, as coisas mudam. E aí, portanto, hoje, como eu disse, eu gosto de começar em família. E aí, a partir daquilo, eu falo assim, o próximo atendimento, então, eu quero fazer só com a mãe. O próximo atendimento, então, eu quero fazer só com a criança. O próximo atendimento, então, aí, assim, vai conduzindo. E existe algumas vezes que, dependendo da situação, né? Por exemplo, eu atendi uma criança que ela já tinha passado com nutricionista já, né? Aliás, é uma nutricionista que é minha amiga, é super referência e tudo mais. E ela já estava com toda a parte prescritiva da alimentação feita, né? Essa nutricionista já tinha feito avaliação de exames, já tinha feito as orientações. É uma criança, inclusive, que estava aguardando um exame por conta da dificuldade alimentar. Eles estavam desconfiando de algumas questões, mas por conta da pandemia não estavam conseguindo fazer aquele exame ainda. E aí, essa colega falou assim, olha, a Carol, ela tem bastante manejo, né, para atender crianças no sentido de ir lá, estimular, de motivar e tudo mais. Eu acho que seria interessante que o seu filho passasse com ela. E aí a mãe veio e ela me chamou e explicou toda a situação. Então não era, a Lia não estava precisando. O diagnóstico ele chegou prontinho pra mim já, né? E eu confiava no que estava vindo, porque eu conheço quem é a pessoa. E aí eu simplesmente fiz um primeiro atendimento ali com aquela criança já trabalhando uma ferramenta que foi a abordagem que eles definiram, que aquela criança precisava se aproximar de alguns alimentos, porque, né, ele tinham questões comportamentais envolvidas também. Por isso que eu falo, não tem tanta protocolação assim. Mas se eu pudesse indicar, poxa, eu não sei por onde começar. Começa atendendo a família e no final daquele primeiro atendimento pensa, quem é que eu preciso focar no segundo atendimento? Só na mãe? Só na criança? Nos dois juntos? E aí você faz a proposição de quem que volta no segundo atendimento, tá? Eu sei que tem muitas alunas que começam atendendo em primeiro atendimento só os pais, porque elas querem, até comecei a falar da Mari Claudino por conta disso, né? Porque a Mari fala assim, eu acho fantástico como você coloca a visão pra gente e você também deixa a gente livre pra decidir a nossa forma de atendimento. E dentre o que eu testei, o que funciona pra mim, que eu acho que é interessante, que é legal, é eu começar com a mãe. Então, meu primeiro atendimento é com a mãe, eu faço toda a investigação da história ali alimentar daquela criança com a mãe, né? E eu fico mais livre porque às vezes a mãe quer contar uma coisa, ela conta na frente da criança, eu não acho tão legal. Pra mim isso já é um pouco diferente, porque no atendimento domiciliar, a criança ela vai brincar com outras coisas. Na hora que eu falo que eu vou conversar só com a mãe, ela não tá presa naquela sala comigo. Ela vai no banheiro, né? Ela vai no quarto dela, ela vai na cozinha. Então eu já não sinto tanto isso. E pode ser também que sejam por conta dos tipos de atendimento. Então também acho que isso muda um pouquinho, tá? Valéria, deixa eu só ver se vocês comentaram alguma coisa com relação a isso, pra não ficar passando de um tema e vai pra um e volta pro outro. Aqui, deixa eu voltar. Acho que não. Vamos nós. Ai, perdi quem era a próxima. Peraí.
Foi essa aqui a última que eu respondi, né? Não, no atendimento você recomenda atender qual faixa etária? Já foi. Os pais podem participar das consultas ou acho que devo atender crianças sozinhas? Foi a última. Agora vamos para essa. A Valéria, a ferramenta de ontem, posso usar com pais de bebê de 1 ano com recusa alimentar? Acho que tenho que adaptar, né? Valéria, qual ferramenta? A roda da educação alimentar de pais para filhos ou a missão Marujo? E aí eu vou te dizer que ambas dá pra usar, tá? Que ambas dá pra usar. A roda da educação alimentar de pais para filhos, pra mim era tipo, é quase uma ferramenta obrigatória. Se vocês verem as lives do meio-dia, quase todo mundo fala que usa aquela roda com os pais. Por quê? São os 12 pilares que a gente precisa para os pais sustentarem educação alimentar e nutricional dentro da própria casa. Então, dá para usar em diversas situações, diversas faixas etárias, as perguntas que vão ser diferentes, né? Então, por exemplo, leitura de rótulo para o bebê, não tem leitura de rótulo ensinar leitura de rótulo ensinar leitura de rótulo para o bebê, né? Mas tem eu poder ler esses rótulos do que eu vou comprar para colocar na minha casa, eu saber mais disso, porque isso pode ser que chegue até o bebê dependendo ali dessa idade dele, né? E então ela dá para utilizar. A missão Marujo, você vai falar pra mãe, e aí Maruja, toca aí, né? Vamos fazer uma grande viagem. Você não vai, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso, né? Apesar de ter umas mães, gente, que eu acho engraçado, a Eliana, né? É uma das nossas alunas também, que veio na quarta-feira, aquela que tem 33 anos de profissão, e ela falou que, tipo, ela tava no atendimento e colocou o chapéu de marujo nela, né, criança, e aí a mãe ficou ali enlouquecida, tirando foto, querendo participar. Tem um depoimento da Tayane que ela fala isso também, que às vezes ela vê na cara da mãe e do pai que, tipo, eles querem participar no sentido de, tipo, quero brincar também, né? Deixa eu me envolver nisso daqui, brincar, quero um chapéu pra mim também. Mas a gente não faz isso com os pais, não teria problema se o pai quisesse fazer, mas geralmente a gente tem, né, um material ali pra usar com a criança. E aí, qual que é a ideia? Como que você pode usar missão Marujo nesse caso? Seguindo aquela linha de raciocínio. Qual é? Tá vendo qual é a diferença que eu falo, né? Que eu explico o que tá por trás da ferramenta? É assim, qual é a linha de raciocínio? O que a gente começa fazendo ali? Levantamento do porquê que você me procurou. Então, qual foi o motivo? Depois disso, quando você conseguir resolver esse problema aqui, qual é o tesouro, né? Deixa eu até ver se eu tenho uma missão Marujo na minha pasta, mas eu acho que eu não tenho nessa pasta aqui. Qual é o tesouro? Mas beleza, vocês lembram da ferramenta, né? Certo? Então começa aqui, tem os marujinhos. Aí qual que é o motivo que você me procurou? Aí tem o tesouro, que é que você vai ganhar quando você conseguir mudar essa situação, né? Depois disso, qual que é o nome da viagem? Que é a definição de um projeto. Você vai precisar se envolver com aquilo. Depois disso, pode ser projeto Meu Bebê Super Saudável, Meu Bebê Come de Tudo, né? Enfim. Depois disso, objetivos. Quais são os 3 principais objetivos? Os 3 que a gente vai focar agora. Depois disso, quais são as 3 dificuldades, né? Porque aqui tinha a ilha dos objetivos, aí o navio sai e passa por 3 dificuldades, que é o polvo gigante, o crocodilo e a tempestade. Então, qual é a dificuldade que você tem hoje e qual é a solução que a gente vai dar? E aí, quando chegar na Ilha das Conquistas, né, o que é que você conquistou? Beleza, teve toda essa conversa, passa para definição de ação e frequência. Entende? Então dá para você utilizar também, né? Mas você não precisa fazer aquele malabarismo todo de falar, vem aí, Maruja, toca aí, isso e aquilo. Mas você consegue utilizar esse raciocínio ali com elas, tá? Beleza. Rosiane, suas consultas têm retorno ou cada consulta cobra um valor? Eu não trabalho com retorno e eu desrecomendo, inclusive. Geralmente, quando o pessoal entra no curso que fala que tem retorno, eu respeito, gente, todo mundo nessa vida. Acho que cada um é livre para escolher o que vai fazer, né? A partir das informações que tem. Mas tem alunas que eu fico ali no pé, falo, acho que tá na hora de você tirar o seu retorno. Pode ser que não seja o primeiro movimento que ela vai fazer, mas chega uma hora que tem que tirar. Então, tem casos bem específicos que vocês já viram, que tem lives abertas e vídeos abertos que estão, inclusive, aqui no meu canal. A Andréia cobrava R$180 na consulta com retorno. Ela subiu para 220 sem retorno. E agora, esse ano, ela vai subir para 300 sem retorno, né? A Camila, que veio hoje, ao meio-dia, a Camila falou, até o final do ano passado, então até 2020, eu trabalhava com retorno. Aí eu dei uma pegada no pé dela e falei, já chega desse retorno.
E aí a gente conversou, é claro, né, gente? Eu brinco assim, dei uma pegada no pé, mas a decisão é sempre do aluno. Acho que cada um decide como vai fazer. Mas fui lá, expus o que eu tava vendo e falei, ó, acho que já tá no momento de você retirar. E ela realmente agora retirou o retorno, né? E ela não teve baixa de paciente por conta disso. E em contrapartida, aumentou a agenda dela, inclusive, comparadamente da época quando ela tinha retorno. E ela tá ganhando mais, né? Porque o paciente volta também. E ela recebe realmente por 2 atendimentos. E por que eu sou contra o retorno, Carol? Por que é que você fala de não ter retorno, né? Qual que é o problema de ter retorno? O problema é que a forma como eu ensino a se trabalhar com a metodologia do coaching nutricional infantil, cada atendimento que você faz ali com os pais, com a criança, cada atendimento é um novo atendimento. Cada atendimento você tem uma ferramenta diferente. Cada atendimento... Então, de verdade, né? Por exemplo, a família veio e a gente trabalhou a missão Marujo no primeiro atendimento. Igual vocês viram lá. Tem a missão Marujo, a gente trabalhou a missão Marujo no primeiro atendimento. Aí no segundo atendimento, a gente trabalhou só com a mãe, trabalhou a roda da educação alimentar de pais para filhos. E aí não para por aí. Ó, essa aqui é uma pastinha que tem algumas das ferramentas, algumas, né? Que estão separadas, que foram de um caso específico. E aí eu vou ter... Ai, não sei se cabe eu e a folha. E a gente vai ter várias outras ferramentas a se trabalhar. Então, ó, meu pequeno grande monstro, Meta Smart, né? Agora tem a rotina que tá entrando no curso, que aliás as meninas estão doidas para eu acrescentar lá, que ela já está prontinha, checklist dos hábitos, tem a ferramenta de emoção, tem a Lacazan, tem os desafios, entre outras que estão para cá. Então, a cada atendimento, a gente vai ficar ali trabalhando uma nova demanda. A cada atendimento tem um novo material. A cada atendimento tem um novo foco. Tem uma nova dificuldade que é levantada. Tem novas ações que são tomadas. Novas conversas. Então eu não vejo sentido que esse atendimento seja chamado de retorno, porque na minha cabeça, se a gente pega, por exemplo, psico, né? Eu sempre gosto de comparar com outras áreas da saúde. Então, psicóloga não trabalha com retorno. Quando ela faz a psicoterapia, a cada atendimento é um novo atendimento. Você paga por atendimento, né? Quando você fala em compensação de um trabalho com fisioterapia, mesma coisa, cada atendimento, porque a cada atendimento ela tá tendo uma ação nova com você, um atendimento inteiro novo. Em compensação, quando você vai ao médico, né, você tem ali a consulta, você vai a uma consulta, e se você tá doente, se você tem, né, algum exame que você vai precisar fazer, algo que não se completou naquele primeiro atendimento, aí você volta no retorno. E tem vários médicos que já nem dão esse retorno, né? Mas a grande maioria a gente tem esse retorno pra quê? É um retorno que você chega e fala, ai, doutor, tá aqui meu exame, né? Você ficou ali alguns minutos com ele no primeiro atendimento, e o segundo atendimento você dá o exame na mão dele, ele olha o exame, fala, tá tudo bem, então com você, Carol, é isso, a gente se vê daqui a 1 ano. Tipo, dura 10 minutos. Quando dura? Ou então, você levou a sua criança no pediatra, ela tava doentinha, o pediatra passou uma medicação, falou, volta daqui 15 dias pra gente observar, aí você volta dali 15 dias, aí ele olha, examina, fala, ela tá bem, não precisa de nada. Pronto, acabou, vai embora. Então, não tem uma novidade, né? Eu vejo que o retorno, aí sim ele funciona, e eu já ofereci isso no começo da profissão, que era quando eu não, no primeiro atendimento eu ia, fazia toda a investigação ali, fazia anamnese, coletava história alimentar, fazia antropometria, né? Conversava um pouquinho ali dos objetivos, e essa pessoa ia embora, eu fazia um plano alimentar quantitativo depois, entre esse atendimento até o nosso próximo encontro, que era geralmente ali dali 1 semana. Então, segunda-feira ela vinha no atendimento, na próxima segunda-feira ela voltava, mas ela voltava para pegar o plano. Então, eu entregava o plano, explicava e era rápido também. Não era um novo atendimento, entende? Então, ao meu ver, era quase assim, tipo, eu não dei conta de acabar o que eu precisava acabar no primeiro atendimento, então ela volta pra gente finalizar depois. Por isso que eu não vejo o tipo de atendimento que eu ensino, né, hoje, funcionar com retorno, tá? Significa que nenhuma das minhas alunas trabalha com retorno? Não, como eu disse, a Camila agora tá tirando o retorno.
Por quê? Eu mostro o caminho, gente. Eu mostro o caminho. Eu coloco o porquê, o motivo que me leva a pensar daquele jeito. E aí, cada uma precisa decidir o que vai fazer. É igual aqui, eu tô mostrando pra vocês uma metodologia inovadora. Uma metodologia que vocês viram dezenas de depoimentos, que tem alta adesão pro tratamento, alunas que começaram a ganhar mais, alunas que começaram a se posicionar e ser reconhecidas como nutris materno-infantis. Mas aí se vocês ficam, não sei, acho que eu não vou fazer. Mas não foi assim que eu aprendi na graduação, Se você fica assim e não coloca em prática, não tem resultado nenhum. Então você tem o poder, você é livre para decidir o que você quer fazer, né? Esse é o ponto. Eu tô te mostrando um caminho. Pro retorno é a mesma coisa, eu tô te mostrando um caminho. Aí você pode decidir tirar ou não. E quanto tempo mais ou menos de uma consulta para outra? De um atendimento para o outro, geralmente, a gente fala aí de uns 15 dias, tá? E aí eu vou voltar aqui e vou falar de novo sobre aquilo que é a minha indicação e aquilo que no fim acaba sendo a realidade. Tem famílias que a cada 15 dias funciona super bem, né? O quinzenal. Tem famílias, às vezes, que eles estão com tantos e tantos problemas, tão imersos, que você precisa reduzir de saída a frequência para o semanal. E tem famílias que estão funcionando tão bem, né, que você passa para um mensal, ou às vezes, também pode acontecer por isso, famílias que querem fazer um acompanhamento, mas não têm condições de arcar quinzenalmente. E aí fica com um mensal. Então existem maneiras, não é regra. Você pode oferecer e falar os benefícios. Eu gosto de, a minha sugestão sempre, parte oferecendo quinzenal, e fala, a gente vai fazer alguns encontros quinzenais e aí a gente vai poder estudar durante esses encontros se tá sendo uma frequência que tá boa pra você, que tá boa pra mim, né? E também eu gosto do quinzenal pensando que você, conforme você vai aumentando o número de acompanhamentos, igual a Manola, que é aquela aluna que falou que ela saiu, né? Ela tava ganhando 2.500 ali trabalhando em atendimentos e quando ela começou a trabalhar com coaching realmente, programas de acompanhamento, ela tá conseguindo fazer entre 7 e 8 mil por mês, né? Ela falou que ela fica 5 meses em acompanhamento com aquela família quinzenal. Então, você também tem que conseguir ter a sua agenda colocando essas pessoas. E aí, se você fica muito juntinho, semanal, é difícil às vezes, conforme o número de pacientes aumenta, é difícil às vezes de você conseguir incluir um novo paciente. Então, essa distribuição do quinzenal, ela também faz sentido na minha cabeça, não só por eu achar que é um tempo legal de distanciamento, ali de, eles conseguirem pôr em prática para voltar para o atendimento, com quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades, mas também porque a tua agenda funciona um pouquinho melhor, tá bom? Nesse sentido. Aí a Natália perguntou, quanto tempo tem cada consulta? Aí também isso varia. Geralmente, primeiras consultas, elas são mais longas, né? E eu acho que isso é normal. Utilizando ou não a metodologia do coaching, eu vejo que primeiros atendimentos para todo mundo é um pouquinho mais longo, que é a hora onde você vai ter que atender e conhecer mais da família, né? Existem técnicas para diminuir um pouquinho esse tempo do primeiro atendimento, para ele não se tornar 3 horas de consulta, e eu ensinei inclusive uma delas para vocês, algo que aliás dá mais segurança para a gente poder ir para atendimento, né? Foi o que eu falei lá na aula 1 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil, que foi, gente, bote nos comentários para ver se vocês ligaram-se do que foi, que é o questionário para consulta, né? Então, se você já chega com algumas informações, você ganhou um tempinho ali de saída para o teu atendimento. O primeiro atendimento, ele vai ficar ali por 1h30. Por isso que também é muito típico que a maior parte das minhas alunas não atendam convênio, porque elas fazem atendimentos que são diferenciados, né? Então, elas ficam ali e não daria para fazer isso em 30 minutos, 40 minutos, né? Elas ficam essa 1h30 em primeiros atendimentos, 1h15, 1h30, um pouco mais, um pouco menos. E depois disso, os próximos atendimentos, eles ficam ali mais perto de 1 hora. Mas no aulão secreto de ontem, eu mostrei pra vocês, tem um vídeo, né? Até tirei o print da parte do vídeo, porque eu sei que essa é uma dúvida que chega bastante. Tem um vídeo meu aplicando a roda de educação alimentar de pais para filhos com uma mãe. Por que eu faço? Tem algumas das ferramentas que eu gravo a aplicação minha com a mãe, ou minha com a criança, ou minha com os dois, né? Pra quê? Pra vocês verem na prática como é
colocar essa metodologia ali com uma família de verdade, né? Com uma criança de verdade. Será que ele responde? Será que não responde? Como é que é? Na hora que não responde, que pergunta que a Carol faz? Na hora que responde, como é que ela lida? Então eu tenho esses vídeos lá e tinha esse vídeo da mãe, porque foi um atendimento que eu fiz online com ela. E aí até tinha o tempo do vídeo, né? O tempo do atendimento. Tinham dado 42 ou 43 minutos. Então, por exemplo, esse nem chegou a 1 hora. Mas eu reservo sempre 1 hora, 1h15, 1h30 ali, né? Pra eu não ficar angustiada pra ir pro próximo. Então, eu gosto dessa tranquilidade, eu diria assim, né? 1 hora é super possível de fazer, tá? Aí existem também, dentro das técnicas de pergunta de comunicação, tem a forma de você fazer os arremates. Às vezes as mães começam a dar uns devaneios e contar coisas que você tá vendo que não vai te levar num lugar que tem muito a ver com a alimentação. Existe uma técnica de coaching nutricional, inclusive, que a gente utiliza, né? Que é a recapitulação. E a recapitulação, ela ajuda a gente a puxar essa mãe e falar assim, ó, você tá me dizendo isso daqui, mas assim, eu não tô entendendo. A gente tava falando desse objetivo tal, e aí você tá me contando essa história, onde é que isso se encontra, né? Aí a mãe fala assim, não é que eu viajei aqui. Então vamos retomar, porque é pra gente conseguir trabalhar no foco aqui do seu atendimento, entendeu? Tá bom? Certo? Deixa eu voltar aqui. No caso da consulta com a mãe e com a criança, é um preço para cada? Sim, é o preço da consulta. Independentemente se aquela consulta foi a mãe, se aquela consulta foi a criança, ou se aquela consulta foi a mãe com a criança, a mãe com o pai e a criança, e a avó e a babá. É o preço da consulta, tá? É assim que eu vejo o atendimento acontecer, porque é a minha hora, né? Minha hora de consulta ali, que às vezes não é 1 hora, é um pouquinho mais, mas é aquele momento do atendimento. Então, independentemente de quem eu estou trabalhando, eu estou trabalhando com aquela pessoa, seja mãe, seja criança, eu estou trabalhando com ela com um foco em chegar na meta que a gente definiu. Aí é o preço do atendimento. A Natácia perguntou assim, não tem como assistir mais o aulão secreto de ontem? Queria muito rever as perguntas da roda, tava retomando do trabalho dirigindo e não deu pra anotar. Ai, minha gente, o meu direct tá cheio. Aliás, de pessoas falando, libera os aulões secretos que eu não pude ver, tava voltando do trabalho, gente que tava trabalhando, gente que teve problema com a internet, mas assim, né? Eu falei que esses aulões, eles só iam ficar no momento ao vivo mesmo, eram aulões de aprofundamento. Eu até abri uma enquete hoje para entender um pouquinho, né? Se quem tava ao vivo não vai ficar chateado se eu liberar e tudo mais, porque eu entendi que às 18 horas foi um horário que prejudicou algumas pessoas, e não foi porque elas não conseguiram se organizar, mas é porque elas ainda estavam trabalhando mesmo, né? Não sei, tá? Ele não tá disponível no momento, não tá, na hora que acabou a aula, eu dei uns minutinhos de lambuja ainda, fui comer porque eu tava morrendo de fome, e aí quando eu voltei eu tirei ela do ar. Então não sei, vocês votem, depois vão lá. Quem tá aqui na live, ó, se interessa de eu liberar o aulão, no final da live, coloca nos comentários do último aulão, Carol, libera de novo, né, pra eu ter uma ideia de quantas pessoas estão querendo, pra ver se faz sentido, se não faz sentido, tá? Olha lá, a Rosane falando que realmente faz sentido, cada consulta é algo novo pra acrescentar, e é isso aí mesmo, cada consulta algo novo pra acrescentar, então cada consulta tem, né, um preço novo, certo? O frango da barraca falou assim, as crianças não têm um plano e sim atendimentos quinzenais. Então, depende. O que eu acabo ensinando, a gente tem um módulo, que é o último módulo da formação, né? Isso sem contar os bônus. A gente tem um módulo que é o módulo de programa nutricional. E aí, nesse programa nutricional, eu ensino como você fecha um acompanhamento de 10 consultas, de 8 consultas e recebe tudo de saída. Então, imagina assim, a mãe vai te pagar por essas 10 consultas logo na primeira.
E você vai acompanhar eles ali. Se forem 10 consultas, vão dar mais ou menos uns 5 meses, né? E isso é possível, tá? Você pode fazer essa oferta. Assim como também é possível que a cada vez que eles venham, se eles não fecham um plano de acompanhamento, eles falam, ah não, prefiro, né, ir voltando à medida que você falar que eu tenho que voltar. Então ele vem hoje, aí você fala, ó, vamos marcar pra daqui 15. Aí ele vem de novo daqui 15, você fala, vamos marcar pra daqui 15. E vai acontecendo assim. Ah, mas Carol, qual é a diferença? O que faz ele preferir, né, fechar e pagar antes ou pagar depois? Aí tem todo um jeito de fazer a venda. Quando eu falei para uma das colegas sobre posicionamento, sobre divulgação e tudo mais, é aprender sobre essas coisinhas que às vezes a faculdade realmente não nos ensina. E eu fico me perguntando também até que ponto seria que, né, a faculdade teria essa obrigação, porque ela está formando a parte técnica da nutrição. E aí eu tive que buscar entender o que é que faz uma pessoa, às vezes, fechar um plano de 1 ano com outras coisas na vida, outros serviços, em vez dela pagar mensalmente por aquele plano. E aí eu fui entendendo qual é a forma de você fazer uma oferta de serviço de forma atrativa, mostrando os benefícios, para aquela pessoa realmente despender o valor de saída, né? E é engraçado que isso é meio surreal, assim, na nossa cabeça. Eu lembro quando a Deia fechou o primeiro plano dela, agora eu não sei se era 1.300 e pouco ou 1.700 e pouco, que ela recebeu à vista, que ela falou assim, Carol, eu nunca imaginei que desse pra ganhar dinheiro desse jeito na nutrição, né? E por quê? A gente nunca imaginou porque nunca ensinaram pra gente, porque nunca falaram que é possível, mas é possível. Tem várias alunas que fecham planos de acompanhamento e não é que para passar com ela é só você fechar um plano de acompanhamento, não. Elas têm também, paralelamente, aquelas mães que preferem ir vindo de retorno em retorno. A diferença é que aí cada uma vai ganhar, vai ter algo diferente mesmo que vai ser oferecido para reforçar com um plano de acompanhamento que ela vai ter um tanto de coisa ali que ela vai ganhar a mais, né? E realmente, às vezes ela ganha um acesso maior a você, um material extra, entre outras coisas que você pode acrescentar. E eu acabo, né, ensinando isso para as meninas e elas usam sempre que possível, tá? Deixa eu ver. A Jaque falou que estava ao vivo em todas e não fica chateada. Libera até amanhã, por exemplo. Ai, gente, vocês são muito fofinhas. Vocês são muito fofinhas. Porque tem gente que fica chateada, às vezes, quando, né, tem que estar ao vivo e aí depois libera para os outros. Eu acho, assim, eu ficaria meio chateada, por isso que eu perguntei. Vejam na enquete lá, eu vou até dar uma olhada, eu vou deixar a enquete rodar 24 horas, mas eu vou fazer assim, em vez de eu liberar os aulões agora, que eu acho que vai fazer um pouco de confusão, foquem em estudar o workshop, porque o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, ele sai do ar amanhã. Ele vai sair do ar amanhã às 23h59. Por quê? Na segunda-feira, às 8 horas, vocês bem sabem, né? Eu vou abrir inscrições para a nova turma da formação em coaching nutricional infantil. Então, na hora que eu abrir ali as inscrições, não tem como eu ficar vendo as dúvidas do workshop, conduzindo essas duas coisas. O workshop, ele foi um passo inicial para vocês terem ali um início realmente de levar a metodologia do coaching nutricional infantil para o atendimento de vocês. A Ká até que comentou que quando ela participou, né, a Camila Hashmish, que quando ela participou de uma outra edição que a gente teve, ela já aplicou bastante coisa. E isso, aliás, ajudou ela a decidir a se inscrever no curso. E aí, você tem material ali já pra você utilizar. Então, revisa esse primeiro, porque ele vai sair do ar. Esse que tá fora do ar, e a gente decide depois o que vai fazer com ele. Tá bom? Ai, ai. Eu assisti todas, mas sou super a favor da liberação para as meninas que estavam trabalhando até as 18 encerrando o expediente. Ai, você tá melhor? Carol. A Carol falando que ela tava com Covid, ficou de cama, quase perdeu tudo. Espero que você esteja melhor, Flor. Vamos lá, tinha umas perguntinhas aqui que estavam na caixa de perguntas, que eu fui respondendo vocês que estavam ao vivo. E eu não abri a caixinha de perguntas aqui, mas vamos lá. Vou aproveitar que eu tava falando do curso de coaching, vamos seguir na toada. No curso de coaching, você ensina a fazer o contrato de plano de atendimento? Sim, eu ensino e deixo um modelo lá, que foi redigido pela minha equipe de jurídico, né? Eu falo a mesma coisa sempre para as meninas, ó. Se for fazer alguma diferença aqui desse contrato, você pode fazer, mas ele tá no formatinho que é o formato mais completo.
Aí se você quiser dar uma simplificada nele, você pode, né, se quiser. Mas ali tá do jeitinho como a gente faz geralmente para processos de acompanhamento com coaching nutricional infantil. E tem alunas que às vezes não fecham contrato, sinceramente, mas eu acho que passa muito mais credibilidade e é muito melhor pra gente, enquanto profissional, assim, né, postura profissional mesmo. Todo serviço que a gente vai fazer, ou quase todo serviço, a gente fecha um contrato de prestação de serviço. Então, essa prática, inclusive, acontece na psicologia, né? Os psicólogos fecham esse contrato, certo? E aí eu ensino ele dentro da formação em coaching nutricional infantil. Não só ensino a fazer, como eu dou um modelo lá que você pode simplesmente pegar e alterar. A Valéria perguntou quanto tempo dura o curso. E isso, vou responder das duas formas, né? Então, ó, quanto tempo dura o curso? A formação em coaching nutricional infantil, né, ela tem 9 módulos. E esses 9 módulos têm 45 horas aula, até esse momento. E por que eu falo até esse momento? Que pode ser que daqui 3 meses eu incluo uma nova aula, uma nova ferramenta. Quem foi lá da primeira turma, né, elas estão vindo nesse processo de ter alguns materiais novos sendo incluídos. Eu disse pra vocês, eu tô com a roda da rotina para incluir. Então, eu sei que essa já vai ser incluída. Eu tô com a do corpinho humano para incluir, já sei que essa vai ser incluída. Entre outras coisas. Mas hoje tem 45 horas aula, né? De aula da formação. Fora isso, nós temos alguns bônus para ajudar vocês em divulgação de redes sociais, em consultório online, né? E aí isso vai sendo somado. Mas esses bônus, eles não são obrigatórios para você tirar o seu diploma, o seu certificado, tá bom? E aí, os módulos, eles são liberados a cada semana. Então, semana que vem, segunda-feira, ao se inscrever, o módulo 1 vai estar lá já para você assistir. Aí você vai assistir o módulo 1, depois, na próxima quarta-feira, eu libero o módulo 2, na próxima eu libero o módulo 3, na próxima eu libero o módulo 4. E assim, desde o primeiro módulo, tem ferramenta já para vocês usarem. Então, eu não construí o curso de um jeito que as ferramentas ficassem só no final dele. Porque, tipo, vou segurar todo mundo aqui comigo. Não. Você tem ferramenta desde o primeiro módulo para usar. E tem 30 dias de garantia, que é assim, você entrou no curso, assistiu, né? Ficou lá 29 dias, a partir da data da sua inscrição. Ficou 29 dias. E você não gostou, falou, putz, não me identifiquei, não achei legal, acho que isso não serve pra mim, né? Você não se identificou, você vai me mandar um e-mail dentro desse prazo de garantia. Vai falar assim, Carol, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero o reembolso. E aí eu vou falar, tá bom, a gente vai fazer o reembolso pra você do valor integral. Se for dentro desse prazo de garantia. Depois de 30 dias eu não consigo fazer mais esse reembolso por conta das plataformas bancárias. Então até 30 eu consigo dar. E sabe por que eu faço isso? Se vocês forem ver, gente, o mercado, né? De cursos no geral, de cursos online. E eu sei que vocês já devem talvez ter feito outros. Às vezes tem assim, tem 7 dias de garantia incondicional. Tem, mas de certa maneira é mentira, tá? Porque 7 dias você tem direito a qualquer compra na internet, você tem 7 dias de garantia. Qualquer compra na internet você tem 7 dias para fazer devolução. Então, 7 dias quando a pessoa te dá, ela te dá porque é obrigatório, por lei. Eu sou obrigada a dar 7 dias para vocês, eu queira ou eu não, tá? Mais que isso, aí cada um decide quanto vai dar. No geral, se colocam 15 dias, eu vejo. Por que eu ponho 30? Porque eu confio demais, Eu tive até hoje um reembolso, um único. E sabe qual foi o motivo? Ela falou pra mim lá, ela falou, Carol, eu tava em dúvida se eu queria trabalhar com crianças ou não. E eu entrei no curso e vendo aqui as aulas, né, vendo você com as crianças, eu entendi que trabalhar com crianças não é pra mim. Não é. Eu tava em dúvida se eu ficava nessa ou numa outra área. E aí, paralelamente, eu tô fazendo um curso dessa outra área e eu quero essa outra, eu não quero crianças. Então, muito obrigada, foi muito legal, mas eu não vou trabalhar com crianças. E eu falei, tá bom, ela teve o reembolso dela e acabou. De resto, gente, eu não dei mais nenhum reembolso até hoje. O curso existe desde 2019. Então, eu confio. E eu não dei, não é porque a pessoa pediu e eu não dei. Eu não dei porque as meninas não pedem dentro desse prazo. Não tem quem precise dele, entende? Então, você tem 30 dias, mas se entrar e você quiser pedir seu reembolso, tá tudo certo. Beleza, então você vai ter, né, dentro desses 30 dias, você já vai ter conseguido ver ali
4 módulos vão estar liberados? Acho que é isso, né? Na primeira semana o módulo 1, a segunda é isso mesmo. Já vão ter 4 módulos que você vai ter visto. Você já vai ter visto bastante coisa do curso. Já vai saber bastante sobre ele, entender a metodologia. Talvez já até esteja fechando atendimentos, né? Isso acontece com algumas alunas, inclusive. E aí, você vai ter 9 semanas até ele estar todo liberado. A frequência de estudo, de assistir às aulas, você define, porque as aulas são gravadas. Então a gente tem, eu brinco, tem o bonde da madrugada, né? Eu falo para as meninas, vocês vão perceber, quem virar minha aluna, que eu sou o bonde da madrugada, eu funciono bem de madrugada, então às vezes eu respondo mensagem assim de madrugada, isso e aquilo, lá na plataforma, e as meninas falam, nossa, tô acordada aqui estudando, e você tá acordada aí respondendo. Às vezes isso acontece. Tem quem estuda mais de madrugada, tem quem é mais da manhã, quem é da tarde, quem é da noite, quem é do final de semana, né? Quem pega no dia que eu libero as aulas, vê o módulo inteiro. Tem outras que vão vendo uma aula por dia, outras que separam dias da semana. Quem vai colocar essa frequência é você, tá? Você pode definir. Eu não exijo isso de você. Por isso que a gente tem alunas que conseguem conciliar muito bem o curso, porque elas pegam o tempo que elas têm, porque não tem dessa de eu não tenho tempo. Se você tiver meia hora, você consegue ver uma aula. Uma aula que você vê, você já consegue fazer uma aplicação. E depois, você, na próxima vez, vê mais uma e faz mais uma aplicação. Você consegue ir evoluindo, tá bom? Então, de horas, são 45 horas. Você, em 9 semanas, o curso inteiro é liberado. E você tem até 1 ano para assistir o curso. Então, dentro de 1 ano, você tem acesso à plataforma para ver e rever quantas vezes você quiser. A Elisa estava com essa mesma dúvida de quanto tempo é o curso. Então, como eu falei, 45 horas, 1 ano de acesso, né? E aí a gente está falando de 45 horas da formação. Durante a semana que vem eu vou contando para vocês quais vão ser os bônus. E aí vocês vão sabendo, enfim, ali que vai ter mais conteúdo sempre. E também venham preparadas para ter a inclusão de um pouquinho mais de horas, conforme novas ferramentas que eu trago, tá? O tempo de acesso é de 1 ano, 1 ano. Posso ser considerada coaching com esse curso? Pois tem 45 horas. Ó, coaching, tá? Com ING. Coaching é metodologia. Ninguém é coaching. Coaching é metodologia. Quando a gente estuda a metodologia do coaching e aplica ela, nós nos tornamos coach, que é com CH, C-O-C-H, tá? Essa é uma primeira coisa aqui pra gente definir. E a partir do momento que você está usando essa metodologia enquanto nutricionista, o que é importante dizer, né? Existe um ofício do CRN que ele fala lá que como que a gente deveria se posicionar. Eu sou nutricionista, meu CRN é o CRN tal, e eu tenho formação em coaching nutricional infantil, porque isso vem como metodologia que você soma no seu atendimento. Então, a forma como eu ensino é somar isso ao atendimento da nutricionista, tá? Você pegando essa metodologia e somando o seu atendimento, essa seria a sua forma de divulgação correta, considerando como o nosso CRN ali indica falar. Do mesmo jeito que você não fala que você, né, pelo menos não seria o correto a gente falar que a gente é nutricionista materno-infantil, nutricionista pediátrica. O correto seria falar, sou nutricionista, CRN tal, com foco em nutrição infantil, com especialização em nutrição materno-infantil, com, né, ali foco em alguma coisa. E não falar que a gente é nutricionista e pôr um sobrenome do lado. Por quê? Por quê que a gente não pode fazer essas junções? Por conta das titulações da Asbram. Então, quem tem título dado, concedido pela Asbram, consegue pôr. E não existe essa titulação de nutricionista materno-infantil. Do mesmo jeito que não há indicação da gente falar que a gente é, por exemplo, nutricionista e coach, nutricionista e psicóloga, nutricionista e educadora física. E isso tem a ver com o Código Nacional aí de... Nossa, eu não lembro o nome agora, mas tem até uma aula que eu explico isso bonitinho lá no curso, mas quando a gente fala das divulgações de profissões, né, o ideal seria a gente se posicionar com aquela profissão, com a nossa profissão base e falar dos conhecimentos que a gente tem que nos ajudam com aquela profissão, tá? A Elisa perguntou, você pode fazer de acordo com o seu tempo? Sim, Elisa, pode fazer de acordo com o seu tempo. Você pode avançar no seu tempo e lá não tem dessa de, eu tô atrasada, eu tô devagar, cada uma tá no seu tempo. O que é importante pra mim na formação? E vocês vão escutar tanto eu falar isso, tanto de verdade, vocês vão entender o motivo.
é que você viu uma aula, pega aquilo que você aprendeu e aplica. Viu outra aula, pega aquilo que você aprendeu e aplica. Mesmo que você seja estudante de nutrição, porque a ferramenta você consegue aplicar. A ferramenta não vai te fazer nenhuma prescrição, nada privativo do nutricionista que você não possa fazer antes de ser formada. A Raquel, por exemplo, que é aquela Nutri que veio, que ela falou que ela tá com a lista de espera, né? Aguardando, ela vem fazendo a divulgação dela e tá aguardando ela se formar. Na verdade, ela se formou, ela tá aguardando pegar o CRN dela para começar a atender. Ela falou, quando saía uma ferramenta, eu pegava meu irmão, fazia com meu irmão, aplicava com meu primo, né? Eu ia entendendo um pouco mais dela. Então, é importante que você pegue o material e que você aplique o material. Isso, pra mim, é mais importante do que você vai lá, estude tudo e não faça nada, tá bom? Aí você vai no seu tempo. Arce falando, vale super a pena o investimento. Quem gosta de trabalhar com crianças vai amar. Ai, querida, muito obrigada. Que bom, porque a minha rotina de trabalho é bem louca. Então, Elisa, dá tranquilo pra fazer. Você até comentou, né? Ela assiste antes do atendimento, ela vai lá, revisa, e aí você pode organizar qual que é a sua frequência de estudos. A gente tem uma aluna, nossa, foi super legal, aliás, é a Roberta, da turma 7. Ela fez um material, uma planilha, e aí ela falou assim, eu tenho essas aulas aqui pra ver, tem essas, né, cada aula tem tantos minutos, e aí ela foi organizando, na segunda-feira eu geralmente tenho uma folga na parte da manhã, e eu vou ver essa, e depois eu tenho uma folga na quarta-noite, eu vou ver aquela, aí ela dividiu lá com as meninas do grupo, inclusive, e dá pra você se organizar, da maneira que vai fazer mais sentido pra você, tá? Renata, eu tô tão ansiosa que eu sonhei com o curso. Renata, eu fico assim também, quando a gente vai abrir nova turma, eu fico super curiosa pra conhecer quem vão ser as novas alunas. Eu brinco que são as sementes aspirantes a girassóis, né? Porque a minha intenção é que eu possa ter cada vez mais nutris pra entrevistar aqui, cada vez mais nutris pra contar como é que foi essa experiência delas de florescer na nutrição materna e infantil. Então, vou estar te aguardando lá na segunda-feira. A Missão Marujo, posso usar desde que idade? A partir de 6 anos, a criança responde bem já a Missão Marujo. 6, 7 anos, ela já vai se comunicando bem, tá? A gente consegue fazer uma boa condução, os pais podem participar ou não. Para baixo disso, crianças menores de 6 anos, elas estão naquela fase que a gente fala que é o pré-operatório. Elas estão na construção da comunicação, da linguagem. Então, as respostas, preferencialmente, têm que ser dadas pela mãe. Agora, a criança, se ela tem lá 4, 5 anos, ela já consegue se comunicar, né? Ela já consegue colocar qual que é uma dificuldade, ela já consegue propor uma solução, ela pode propor. O exemplo que eu dei para vocês na aula 3, que eu falei de uma criança que disse de tomar o suco, era uma criança mais ou menos dessa idade, tinha uns 4 aninhos, era 4 aninhos ali recém-formado, sabe? Tinha acabado de fazer 4 aninhos. E tipo, ele conseguiu falar isso normalmente, pra ele fez sentido. Então eu sempre experimento ver se a criança responde, mas o foco é quando a criança, o foco, né, quando a criança é menor, é que os pais, eles consigam fazer esse levantamento de dificuldade, porque ele vai saber exatamente o que acontece, a gente descreve a situação para a criança e começa, como é que podia ser diferente, como é que podia ser mais fácil, nossa, se a gente fosse combater isso, e aí vai rolando essa conversa, tá certo? Vamos lá. A Natália, pela tabela de serviços honorários, como se classifica o serviço de grupos de atendimento, orientação nutricional, assessoria, ou não existe esse enquadramento? Então, Nath, cada sindicato tem uma tabela de preço de serviços, né? Varia conforme a sua região. Eu vou ser sincera que eu acho que no sindicato aqui, no sindicato 3, né, que é do CRN3, ele não tem essa parte de grupo de atendimento, tenho quase certeza que não. Ele tem a parte de assessoria, tem a parte de atendimento, né? Mas grupo de atendimento eu acho que não. O que vai fazer você precificar esse grupo? E assim, também é importante eu dizer, preço, quantas pessoas pagam, não é só por enquadramento do que o sindicato fala. Você não tem que ir lá na tabela do sindicato e colocar o preço que tá lá, né? Aquela é uma das referências. Você pode cobrar mais, dependendo de qual é a experiência que você entrega, né? Igual, falei das meninas que conseguiram subir os seus atendimentos para 220, 300 reais.
Isso não é o que está na tabela do sindicato, mas elas conseguiram colocar esse preço maior, por quê? Experiência de atendimento. Então, a tabela do teu sindicato, ela te dá qual é a base, o mínimo da indicação. E depois disso, você tem que ainda fazer uns cálculos para ver qual o seu custo, qual margem de lucro você quer, né? E tudo mais. E isso varia de região para região, certo? Quando a gente fala de grupo, eu gosto de pensar em cerca de 70, 80% ali do valor que seria no individual, porque existe um tempo meu que está sendo dividido entre eles, tá? A Nath falou que tá no Distrito Federal, que tá sem sindicato ativo. Nunca vi grupos, já procurei em todos os sindicatos. Não é uma questão de preço, é de caracterização do serviço mesmo. Então, a caracterização do serviço é o nome que você dá. Ele é um grupo de atendimento que você está fazendo, porque não tem uma caracterização. Quando você pega lá, não tem um negócio assim, ó. Grupos de atendimento é você pegar de 2 a 3 pessoas e fazer 10 encontros e trabalhar tais ações. Isso não tem, realmente eu nunca vi também, tá? Aí agora falar do preço, se você não tem um sindicato ativo, existe o sindicato que é o FNN, eu não lembro o que a sigla significa, mas procura aí, FNN, né? Ele tem a tabela que é justamente para essas regiões que não tem o sindicato que ampara, como se ela fosse, né, da federação, tá? Dá uma olhadinha nisso. Agora, a caracterização do que é o serviço em si, o que é o grupo de atendimento. A palavra por si só diz, você vai fazer atendimento para um grupo, mas tá bom, quantas pessoas no grupo? Quantos atendimentos para o grupo? O que é que tem que ter? Tem que ter avaliação nutricional? Não tem que ter? Tem que ter a parte comportamental? Não tem que ter? Tem que ter educação nutricional? O que é que tem que ter? Isso eu realmente não vi, tá? Em nenhum sindicato. Então, vai ser essa proposição do serviço, ela vem a partir de como você coloca. Igual a Joana, que está fazendo o grupo, o que ela decidiu? Que o grupo, ela começa o atendimento fazendo avaliação antropométrica das crianças. Depois disso, ela tem 4 encontros. E aí tem encontro que elas fazem atividade culinária, tem encontro que elas fazem jogos, tem encontro que ela falou das ferramentas que ela usa lá do coaching nutricional infantil, tem encontro que elas, né, tem ali o acompanhamento do personal que faz a atividade física. Então, essa diversidade de como vai ser o seu serviço é como você constrói o seu serviço, tá? Isso é a mesma coisa do atendimento. Como você decide construir o seu atendimento? Vai ser um atendimento com prescrição, sem prescrição. Um atendimento com com plano alimentar ou sem. Um atendimento que você vai pesar e medir as crianças ou não. Isso você pode construir conforme o teu posicionamento e a tua forma de trabalhar, tá certo? Vamos lá. A Jéssica falando que saiu a nova tabela de honorários, mas é que varia, né? Varia por regiões as tabelas de honorário. Por isso que eu sempre falo, se a sua região tem, ela é a sua base, é a base da sua região. Aí se a sua região não tem, e muito obrigada pela lembrança aqui, que eu não estava lembrando o que era a sigla do FNN, que é Federação Nacional de Nutricionistas, a federação ela tem, né? Porque aí ela dá o suporte justamente para as áreas que não tem essa tabela ali, por não ter um sindicato ativo, tá bom? Acho que eu respondi sua dúvida? Sim? Respondi? Acredito que sim, né, Nath? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Consigo usar essas ferramentas na introdução alimentar? Consegue. A gente tem várias ferramentas que dá para usar na introdução alimentar, tá bom? E essas ferramentas, elas são todas, né, na verdade, ferramentas que a gente tem ali no curso, elas não são assim, essa é uma ferramenta de introdução alimentar, essa é uma ferramenta de seletividade alimentar, essa é uma ferramenta de obesidade. Não é isso, tá? Por quê? Elas são ferramentas de levantamento de dificuldades, busca por solução, definição de ação. E aí cada uma delas tem um momento e às vezes cada uma delas tem uma perspectiva. Vamos fazer isso pensando na grande dificuldade da criança. Vamos fazer isso pensando na definição da meta do acompanhamento.
Vamos fazer isso pensando no passo a passo para conseguir chegar ali numa conquista que está sendo um pouquinho mais desafiadora de conseguir. Vamos fazer isso pensando em como você ensina o seu filho sobre alimentação. Vamos fazer isso medindo os pontos positivos e negativos. Vamos fazer isso avaliando o que muda para você, pai, e o que muda para sua criança. Então, as ferramentas, elas têm essa perspectiva. Por isso que dá para usar nos diferentes tipos de atendimento. Igual a análise de mudanças, que é uma ferramenta que a gente tem lá, que fala tanto para o que é que muda para os pais, né? O que muda para as crianças a partir de mudanças que a gente esteja propondo. Na hora que a mãe e o pai respondem, isso vai servir para um pai e uma mãe que vai responder para um caso de introdução alimentar, que aí a gente está precisando, os pais só comem fast food, sei lá, e agora querem fazer uma introdução saudável ali para a criança. Poxa, os hábitos da casa vão precisar mudar, né? Porque a gente sabe que o exemplo é importante, ela vai precisar comprar coisas diferentes, vai ter que se propor a cozinhar, enfim, vai ter um tanto de coisa que vai acontecer. Então, vamos fazer análise de mudanças desse cenário. Análise de mudança serviria também para uma mãe, por exemplo, que só compra ultraprocessados em casa, ela não consegue falar não pro filho, o filho já tá com obesidade, ele troca almoço por bolacha recheada, então dá para usar nesse caso. Dá para usar também análise de mudanças quando a mãe falou assim, poxa, eu queria amamentar, sei lá, mais meu filho, mas já chegou nos 2 anos e eu tô cansada, então vamos fazer uma análise de mudanças, o que é que muda para você, o que é que muda para sua criança nesse momento. Dá para usar em várias situações. Por isso que eu falo que as ferramentas, sejam para pais ou para as crianças, dá para ser aplicado desde a introdução alimentar e até os adolescentes. E não só por isso, porque as minhas alunas usam também, né? Então a gente tem alunas usando nesses N casos. Significa que todas as ferramentas se enquadram para todos os casos? Não. Algumas vão ser mais para uns e outras vão ser mais para outros, né? Certo? O valor do curso, gente, eu vou revelar na segunda-feira, tá? Segunda-feira, 8 horas, na hora que eu abrir as inscrições, vai ter um vídeo na página. Eu vou gravar esse vídeo amanhã, inclusive. Por quê? Porque eu tô fechando com o financeiro se a gente vai fazer uma atualização do valor do curso para essa turma ou não. Eu segurei a atualização durante 2020. A gente tinha como fala? Uma meta, né, de aumentar o preço do curso ali depois da turma de junho, que rolou em 2020. Mas eu segurei isso e eu não aumentei. Então eu não sei ainda se a gente vai conseguir segurar. O financeiro tá fazendo umas contas pra mim, por isso que eu não consigo revelar antes, tá? Eu vou saber amanhã, vou gravar o vídeo e aí depois, segunda-feira, na hora que vocês entrarem, o vídeo vai estar lá. O que eu posso adiantar? O que eu posso adiantar sobre o preço? Nós temos formas diferentes de pagamento. Tem parcelamento, que dá pra fazer em 1 e 2 cartões. Então, às vezes, você não tem o limite nos 2 cartões, você consegue usar 2. A Mariana, né, que vai viajar com o namorado agora, lá, que conseguiu aumentar o número de atendimentos dela, guardou o dinheiro pra ir viajar com o namorado, aliás, esse dinheiro veio porque ela parcelou metade no cartão dela, metade no cartão do namorado pra entrar no curso, porque ela não tinha limite total. Aí eu até brinquei com ela depois, falei assim, ó, foi um bom investimento, hein, que vocês fizeram. E porque realmente isso foi retornando ali pra ela. Então dá pra usar 2 cartões, dá pra fazer parcelamento em 12 vezes, dá também pra fazer uma entrada, teve alguém que me perguntou pro direct, dá pra fazer uma entrada no boleto e parcelar o restante. Só que aí, nesse caso, eu preciso chamar a minha equipe no chat. A gente vai estar lá no chat, vocês podem chamar a gente. Inclusive, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou abrir aqui, quando acabar essa live, eu vou abrir um grupo do WhatsApp, porque os grupos que vocês estão fechados, né? Só eu e minha equipe conseguimos falar lá. Eu vou abrir um grupo novo do WhatsApp, vocês podem se direcionar para ele, e aí eu deixo ele aberto alguns momentos do dia, quando eu conseguir parar para responder sobre a formação, e vocês podem tirar as dúvidas de vocês, se é para você, se não é, se enquadra para o teu caso, certo? Acho que pode ser legal, né? Isso acho que ajudaria aí, quando vierem as dúvidas, que vocês conseguem um acesso direto, porque, gente, eu tô desesperada com tanto de direct que tem. Eu tô respondendo, assim, conforme eu consigo, mas tem muitos, então acho que ali pelo WhatsApp, no grupo, uma resposta que eu dou vale pra todo mundo, né? Pode ser mais fácil. A Milene, Carol, eu tenho uma dúvida. Dá pra usar as ferramentas trabalhando em grupos de criança? Ó, dá uma olhadinha na live que a Joana veio comigo. Ela chama Joana. Foi a live calma, pra não falar besteira. Foi a live da sexta-feira, tá? Ela faz grupo de atendimento.
não dessa sexta-feira agora, da sexta-feira da semana passada, né? Não ontem, a outra. Ela faz grupo de atendimento e ela utiliza as ferramentas em grupo. Não são todas que você consegue utilizar em grupo, porque lembra o que é o coaching nutricional infantil, essa metodologia? É aprofundamento na dificuldade, busca por solução, né? Mas, por exemplo, a roda é super possível de se usar em grupo. Do mesmo jeito que tem essa roda de educação alimentar de pais para filhos, tem uma ferramenta que é a bike, e a bike você consegue fazer no grupo de crianças também. Checklist dos hábitos, você consegue fazer em grupo de crianças. Agora, eu já tive gente fazendo missão marujo em grupo, fazendo cientista da Nutri. O que acontece? Às vezes a gente não consegue tão profundo quanto a gente iria no individual, mas a gente já consegue trazer algumas ações ali sim e funcionam muito bem. Não são todas as ferramentas ainda que foram testadas em grupo, então não são todas ali que eu recomendo, mas aquelas que já foram utilizadas ou por mim ou pelas alunas, eu acabo contando de como foi essa experiência, tá? Tem mais pergunta aqui, eu fiquei respondendo mais de quem estava ao vivo. Ai, que dó, não respondi as que estavam na caixinha de perguntas. Mas eu posso responder lá nos stories, né? Vocês estão firme e forte aí? Firme e forte aí? Ó. Carol, eu fui convidada a dar assistência para uma criança com TEA, né? E consigo sucesso com essa, imagino que seja metodologia que vem depois, com essa forma de atendimento. Olha só. Com essa criança, né, você vai ter muitas questões da parte nutricional, provavelmente, aí para trabalhar, porque a gente já tem várias e várias referências que mostram como esse suporte nutricional, né, melhora ali a condição geral dessa criança. Ao mesmo tempo, você concorda comigo que existem vários comportamentos, né? Primeiro, a gente tem graus diferentes ali, às vezes, de uma criança que se comunica um pouco mais e um pouco menos. Mas a gente tem os pais, que a gente consegue fazer essa aplicação normalmente. Caso essa criança não seja uma criança que ela tenha ali essa comunicação para fazer a aplicação a resposta da ferramenta, porque eu preciso dessa comunicação para a resposta. Mas a forma de eu ensinar os pais a terem, que é a visão que a gente fala, a visão do coach, né? De você focar no que é possível ser feito, busca por solução, trabalhar com foco num resultado, trabalhar conhecimento e ação, para gerar esse resultado, isso eles vão precisar em qualquer situação. Então, essa parte, com certeza, você consegue usar. Eu tenho alunas que, inclusive, fazem atendimento assim. Vai dar para você fazer a missão Marujo com todos os pacientes de TEA? Não. Vai dar para fazer missão Marujo, às vezes, com um paciente que não se comunica, tipo uma criança de 1 ano e pouco? Não. Entende a diferença? Então eu sempre tenho que olhar a criança, aquela criança ela tem a condição para trazer essas respostas, né? Porque eu preciso dessa comunicação. Se ela não tem, a gente tem outras formas de lidar com ela. Então essa parte da competência, do desenvolvimento, aqui eu tô falando do que não dá para ser feito, né, em questão de ferramenta, mas a sua competência de como profissional desenvolvida, a tua abordagem, a tua forma de perguntar ali na conversa com os pais e os próprios materiais que você pode usar com eles, isso com certeza você utilizaria sim, tá? Ó, sou pós-graduada e ainda tenho muito medo de atender. Me ajuda? Primeira coisa, eu acredito que, né, o medo, às vezes, ele sufoca a gente, sabe? Ele começa bem de levinho aqui, e quando você vê, parece que ele tá, né, quase te enforcando ali. E a gente pode decidir fazer diferente, né? Mas pra gente decidir fazer diferente, pra gente se propor realmente ao diferente, não dá pra gente continuar fazendo a mesma coisa. Não dá pra gente continuar se dizendo que a gente não sabe, que a gente não é capaz. Não dá pra gente ficar só querendo focar no medo. Então, abre espaço, faz um atendimento, pega o que eu ensinei ali na semana, realiza um atendimento, experimenta, mesmo que essa sua primeira sensação inicial seja o medo. E se você está precisando dessa parte da adesão, da condução do atendimento, de um grupo, de uma rede de apoio, eu também te convido para estar aqui comigo na segunda-feira, entrar na formação, porque eu sei o quanto isso faz diferença, né? A maior parte, gente, de nós temos inseguranças, isso é normal, ninguém é ET por isso, tá? Agora, você pode deixar esse medo de paralisar
Eu falei disso numa das primeiras lives. Ou esse medo pode te deixar alerta. Pega esse medo e te deixa alerta. Às vezes a gente acredita que a pós-graduação vai tirar esse medo. E não, né? Porque não é o medo do conhecimento. O conhecimento, quando a gente sai da graduação, a gente pode não ter todo o conhecimento do mundo, claro. Tanto que é por isso que eu falo sempre continue estudando. Mas a gente tem algum conhecimento. E se aí o medo é falta de conhecimento, e aí, eu não vou atender porque eu não tenho conhecimento. Aí você vai fazer o quê? Você vai buscar mais conhecimento, sendo que você tem 4 anos de... Eu não sei se é o melhor caminho, necessariamente. Você tem que trabalhar primeiro essa busca por ação em você, né? De você saber que você é capaz de ajudar as famílias, que por mais que você não saiba tudo, você consegue sim começar ali os seus atendimentos, e você pode se preparar com questionário pré-consulta, você pode estudar, né, pegar as referências, preparar o caso, conversar com colegas mais experientes. Depois disso você vai ao atendimento, faz as orientações que você se sente segura naquele atendimento. Se for o caso, você marca mais 10, 20 minutos com a mãe depois para fazer as orientações complementares que você não ficou totalmente segura de fazer ali no início. E quando a gente usa também essa metodologia que eu tô mostrando, não fica só numa questão prescritiva, porque o que eu acho que é insegurança, né? É a gente acreditar que o tempo inteiro a gente tem que estar falando, o tempo inteiro a gente tem que estar dando respostas. E na boa, as famílias sabem bastante, sabe, gente? As famílias sabem muito do que elas precisam fazer quando a gente consegue desenvolver essa comunicação com elas. Tem outras coisas que a gente vai ter que orientar, tem outras coisas que a gente vai ter que explicar. Mas quando eu saio dessa posição de minha responsabilidade única exclusiva e para a posição de vamos construir junto, eu vou ser uma facilitadora aqui, eu vou te ajudar, eu também vejo que essa insegurança, né, ela baixa. Mas você precisa ir para o seu primeiro atendimento. Você, olha só, você já fez, né, graduação, pós-graduação, tem aí todo o investimento, precisa dar esse passo e somar, eu acho que nesse momento, esse foco na adesão, na comunicação, para começar esses atendimentos de uma maneira certa. Tá certo? Eu acho que se eu pudesse te dar um conselho é esse. Bora florescer em 2021. Última, para nós irmos descansar um pouquinho. Ó, eu vou responder essa aqui com a última, porque... Ai, peraí que eu tirei. Vou responder essa porque é tipo a última pergunta mesmo, aquela pergunta reflexiva. Ai, não tô conseguindo pôr, peraí. Só que eu falei que ela era uma pergunta reflexiva, perdi ela. Aqui. Gente, se vocês tivessem que escolher uma única coisa pra florescer, o que seria? O que vocês escolheriam, hein? Uma única coisa pra florescer, o que é que vocês fariam? Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei, nossa, o que será que eu faria, sabe? Uma única coisa, uma única. Porque tem muitos pontos que a gente precisa trabalhar, né? Divulgação, habilidades comportamentais, comunicação, boa adesão, conhecimento técnico. Mas eu acho que hoje, assim, tô aqui pensando, se eu tivesse que escolher uma única coisa para florescer, seria fazer um atendimento tão excepcional, tão excepcional, que isso ia conseguir pouco a pouco fazer com que eu melhorasse o preço do meu atendimento, né? Aumentasse o preço do meu atendimento, tivesse mais pessoas chegando, porque elas começam a me indicar. Isso pouco a pouco ia me fazendo ficar mais bem posicionada como nutricionista materno-infantil, e eu ia começar a ter reconhecimento. Então, como uma bolinha de neve mesmo, se eu tivesse que escolher uma única coisa, com certeza seria focar em dar o melhor atendimento para o meu paciente, trabalhando com foco na adesão, né? Seria isso, porque eu já fiz bons atendimentos sem foco na adesão e eles não deram nada. Então seria fazer o melhor atendimento com foco na adesão. Acho que é isso que eu faria para florescer. E trabalhar, né, com alegria. É uma delícia trabalhar com crianças. Eu falei muito disso esses dias. Vocês poder trabalhar com esses pequenininhos é uma possibilidade, assim, de verdade, sabe? Você plantar a sementinha da alimentação saudável e ver florescer. Então, quando a gente planta essa sementinha e a gente acompanha essas crianças, de repente, falando igual a Camila comentou, né? Que foi lá, conversou com a criança foi embora uma semaninha e pouco depois. Chega um áudio no celular dela falando: tia Cami, eu te amo, olha só o que eu tô comendo, isso é muito gostoso. Tipo, isso não tem preço. Então, seria focar em fazer esse atendimento de adesão focado na criança, um atendimento excepcional ali, para que isso impulsionasse todo o resto, né? Agora, eu preciso tô aqui respondendo a pergunta que foi feita. Se eu tivesse que escolher focar em uma única coisa,
Agora, como a gente viu durante todo esse workshop, né? Existem vários pontos que um profissional de sucesso que floresce precisam ser trabalhados. Então, que fique aqui o recado que a gente tem que olhar assim, divulgação, a gente tem que trabalhar com o que gosta, a gente tem que se desenvolver enquanto pessoa, a gente precisa estudar sempre as novidades na nutrição, desenvolver network, né? Uma série de coisas. Mas o foco é atendimento, um bom atendimento com adesão, tá certo? Então, mulherada, olha só, teremos nossa próxima turma da formação em coaching nutricional infantil agora, dia 25 de janeiro. Se você tá aqui comigo na live, tá pensando em se inscrever, inclusive, pode deixar um recadinho pra mim ali no direct. Eu vou dar conta desses recados até amanhã, eu me comprometi com isso. Deixa o seu recado lá e fala assim, Carol, eu tô interessada, por quê? Eu te dou uma lembrada na segunda-feira pra você não correr o risco de ficar de fora. No primeiro dia, pra quem se inscrever no primeiro dia, a gente vai ter algumas condições especiais de acesso para vocês, tá? Então, fica ligada para não perder ali, de não ser uma das primeiras inscritas e perder o que eu vou oferecer. E eu vou explicar tudo bonitinho para vocês por e-mail amanhã, tá? Eu vou escrever o e-mail, vou colocar essas condições, qual que vai ser o horário da liberação. Esse e-mail vai chegar lá na sua caixa se você se inscreveu na lista VIP de espera, se você demonstrou que você tem interesse, tá certo? E é isso, espero ter solucionado aqui algumas dúvidas, tanto da parte da nutrição, quanto eu vi que tinha bastante dúvidas sobre o curso. Tô super animada para receber essa nova turma. Amanhã, às 12 horas, vai ser super legal. A gente vai encerrar essa série de lives dessa semana com uma das alunas da última turma. E ela vai contar como ela conseguiu chegar trabalhando num segundo emprego. Ela trabalha num hospital, né? Paralelamente ao hospital, ela tá fazendo atendimentos com coaching nutricional infantil. Como ela conseguiu chegar ali nos seus 3 mil de faturamento mensal. Então ela somou, né? Incrementou a renda dela ali. E eu até a chamei porque essa semana ela me mandou uma foto e ela tava fazendo uma atividade em grupo com crianças. E, gente, ela tava assim, tipo, um tanto de pequenininho por perto e ela com a carinha, né? Os olhinhos, aqui tava na máscara, mas os olhinhos estavam todos felizes. E eu falei assim, quero entender, como é que você fez pra em tão pouco tempo ter esse resultado? Porque é aluna da nossa última turma. Aí eu quero que vocês saibam, né, como que foi esse percurso, o que ela tem feito, pra conhecer um pouco mais da história da Nath. E à noite a gente tem um aulão, tá? Às 18 horas a gente tem o nosso último aulão secreto. Quem aí não pôde participar dos outros, venha nesse, porque no domingo não tem desculpa, né, minha gente? Só se vocês quiserem me trocar mesmo por uma saidinha. Mas não, vem pro encontro, depois vocês vão sair, tá certo? Beijinhos pra vocês, até amanhã, tchau, tchau.